Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz o último vídeo com uma captura de tela, onde eu mostrei alguns versículos. Algumas pessoas não gostaram muito, porque acharam que as letras ficaram um pouco opacas. Eu uso sempre o mesmo programa, não sei por que ficou opaca. Talvez seja porque eu estivesse usando um PDF e não um esboço, como geralmente eu faço. Mas enfim, teve um versículo que chamou a atenção, que algumas pessoas acho que não entenderam, né? Falaram que talvez não tivesse essa contradição que eu tinha apontado no vídeo. Então eu vou fazer uma análise aqui do grego desse versículo, que é Mateus 5,16, que fala assim: brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo, o verbo ver, as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está no céu. Os termos aqui usados, pessoal, é o seguinte. Aqui primeiro tem o termo emprostem em grego. Eu vou escrever um pouco menor, tá, para caber tudo. Emprostre é diante, tá? Diante. Aí tem o verbo ton, que seria dos, e antropon, que é homem em grego. Aqui no caso no plural, antropon. Então aqui seria diante de quem? Dos homens, das pessoas. Tá? É o que expressa isso daqui. Aí ele fala que essas pessoas verem, para as pessoas ver. Aí tem o termo grego aqui que é idosim. Idosim é que nem o Lula. O Lula já está um idosim. Que é o verbo ver, para que os homens vejam. Ó, façam a sua justiça diante dos homens para que eles vejam o quê? Kata erga, que é boas obras em grego. Tá? Kata erga. Que são boas obras. E qual que é o objetivo disso? O objetivo disso era para glorificar Deus através disso. Então as pessoas iam ver os cristãos fazendo boas obras. O que seriam boas obras? É uma caridade, é você alimentar um faminto, é você ajudar um pobre, etc, etc, etc. Como o próprio Jesus fala nos evangelhos. Ele fala assim: tive fome, me deste o que comer, tive sede, me deste o que beber, estive preso, me visitaste, estive enfermo, me agasalhaste. Isso são boas obras, correto? Só que aí quando chega no capítulo 6, pessoal, Jesus ele fala exatamente o oposto do que nós acabamos de ver aqui. Eu vou ler aqui primeiro para vocês, ó. Guardai-vos de praticar a vossa justiça, tá? É a tradução correta aqui da Bíblia de Jerusalém. Algumas Bíblias traduzem esmola, outras traduzem obras, mas não é o mesmo termo, aqui é justiça. Diante dos homens, para seres vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que estáis nos céus. O que ele está falando? Exatamente o oposto do que ele falou aqui, ó. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens. Aqui é o mesmo termo, antropon, homens, tá? Para serem vistos por ele, é o mesmo verbo, ao ver. Para serem vistos por ele. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está no céu. O que ele está dizendo? Deus não vai te recompensar se você fizer as boas obras diante dos homens. Aí ele discorre aqui o texto dizendo assim, ó: por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Você, porém, quando der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai que vem em segredo te recompensará. Dar esmola é uma boa obra, pessoal? É uma boa ação? É. Então o que Jesus está falando? Quando você for dar uma esmola para alguém, você dá em segredo. Não só para ser visto pelos homens, para as pessoas verem você sendo hipócrita, dando sem querer dar, só para se mostrar para os homens. Só que aqui no capítulo anterior ele tinha falado, ó, que era para fazer as boas obras diante dos homens, que era para glorificar Deus. Então ficamos numa contradição aqui. Se eu der uma esmola para o mendigo, por exemplo, e diante dos homens, eu não estaria de certa forma glorificando a Deus? As pessoas falariam assim: nossa, ele é cristão, como ele é bonzinho, ele faz caridade.
Seria um jeito de ver isso. Agora, segundo o capítulo 6 que nós estamos lendo aqui, Jesus acha que isso seria uma hipocrisia. Ele fala que a pessoa estaria dando só para mostrar para os outros que deram uma esmola, mas a pessoa teria que fazer isso em segredo. Então fica confuso, né, pessoal? Porque no capítulo anterior ele falou que tinha que fazer diante dos homens. Engraçado, né? Aí orar, que já é outra coisa, etc e tal, mas aqui no capítulo 6 ele fala de algumas boas obras, tá? E ele fala para fazer em segredo, ó, jejuar em segredo a partir do versículo 16. Deixa eu ver o que mais. Aí vem tesouro, o olho da lâmpada, tá? Enfim. Mas essas mesmas boas obras que ele fala para fazer em segredo, no capítulo anterior ele falou para fazer diante dos homens. E aí, como é que fica? Não era para fazer diante dos homens, para que eles vejam, eles verão as suas boas obras e glorificar a Deus, glorificar o Pai de vocês que está no céu? Então no capítulo 6 ele fala que não, você tem que fazer boas obras em segredo, não faça diante dos homens. Aí é complicado, né, pessoal? Por isso que eu falo, a gente tem que analisar todos esses pontinhos na Bíblia, entendeu? Porque a Bíblia realmente é um livro que tem muita confusão, tá bom? Então tá aí, só um videozinho adendo aí, tá, pessoal? Se alguém não entendeu mais algum ponto, comente aí, tá? Qualquer coisa eu tento fazer um outro vídeo. Aquele lá também sobre o paralítico, tem alguns pontinhos que as pessoas não entenderam, que eu expliquei que Jesus ele perdoou os pecados do paralítico primeiro, e aí depois, só para provar que ele podia perdoar os pecados, ele faz o paralítico andar. Foi isso que eu mostrei ali no vídeo, que ficou meio controverso. Porque se ele estava perdoando os pecados do cego no objetivo de curar ele, não funcionou. Agora, se o objetivo não era curar ele, por que ele perdoou os pecados se o paralítico foi pedir uma cura? Tão complicado, né? Mas acho que dá para entender. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, pessoal, que isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. E final de mês eu costumo colocar mais vídeos mesmo, tá? Para ver se aumenta um pouquinho no AdSense. Ainda mais agora que eu estou procurando casa de novo. Eu nem sei o que fazer, eu tô tão desanimado ultimamente que eu nem sei, mas... Enfim, quem puder dar um like aí que já ajuda muito, comente o que vocês acharam, se deu para entender, tá bom? Obrigado a todos por terem assistido, paz a todos.